mais dá. Então, eu tenho o fundo de classe 1. Eu tenho um fundo sem classe. Eu sempre tenho uma classe. Muito recente, né? Agora é da classe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma temporada do Investimento à Beça. Hoje com meu amigo Luiz Henrique Carvalho da Ambima, que vai falar com a gente sobre distribuição de títulos imobiliários, investimentos financeiros e assim por diante. Tudo bem, Luiz Henrique? Bom, tudo bem, Anderson? E você? Prazer estar aqui, Luiz Henrique. Prazer meu estar aqui com você de novo. De novo. Fizemos algumas conversas, acho muito bom esse trabalho de disseminação que você faz aqui com o podcast, super importante aí para o mercado. Obrigado, meu caro, obrigado. É um prazer estar aqui, trabalhamos juntos por muitos anos também, né? Tem uma amizade aqui também. Eu vou pedir para você se apresentar rapidamente, falar quem é Luiz Henrique Carvalho, o que faz na vida. Tem 2 filhos maravilhosos. Eu sou Luiz Henrique Carvalho, né? Eu estou na Ambima já há algum tempo, já tenho uns 11, 12 anos lá dentro da Ambima, tá? Eu trabalho na área de representação e distribuição, sou gerente executivo responsável por essa área de representação e distribuição, então a gente discute todos os temas de distribuição de produtos de investimento dentro da associação, né? Tanto temas de regulação quanto de autorregulação lá, já estou há algum tempo ali. Antes da Ambima eu trabalhei no mercado, assets, como da Bran, Safra... Sempre muito ligado, mas a distribuição que a gestão, né? Eu não me lembro. Eu sempre na área de produtos. Na área de produtos, ali. Né? Aí no fim tem um passinho também com a distribuição, que sempre a área de produtos faz a venda dos produtos lá internamente dentro do banco, dentro da instituição, ou até para clientes também, diretamente. Bacana, né? Bela carreira. Nosso papo de hoje, Luiz, é o seguinte, vamos falar sobre um assunto que está pipocando há um tempinho, né? Que é a resolução 179, que fala de distribuição, você vai explicar melhor, né? Sim. Mas ela está pipocando, ele vai explicar, porque realmente ela tem algumas questões operacionais, são complexas, não sei o quê, parece que ele vai explicar, mas já teve um adiamento e tudo. Sim. Então o que eu vou pedir para a gente começar a rolar a bola aqui, explica um pouquinho assim, o que é essa resolução 179, por que ela é complexa para o mercado, que estágio a gente está. Vamos desembrulhar esse pacotinho devagar. Perfeito. A resolução 79, né, ela saiu, foi publicada no início de 2023, né? O objetivo dela é trazer a transparência para a remuneração do intermediário e do distribuidor, né? Então esse é o foco da 179. Esse é um tema que a CVM já vem discutindo com a gente antes de 2023, né? A gente vem lá desde 2021, 2022, conversando com o regulador sobre esse tema. A Ambima avançou em autorregulação sobre esse tema anteriormente à publicação da norma, então no Código de Distribuição a gente trouxe um capítulo sobre transparência da remuneração, mas com foco no como o distribuidor se remunera, né? Então o objetivo a instituição tinha que ter uma página dedicada à remuneração dela, onde o investidor poderia entender como é a remuneração dela. Por exemplo, que era uma coisa mais... por exemplo, ajuda. Não são os valores, eram o como, né? E aí a gente fala que olha, eu me remunero por rebate de fundo de investimento, por exemplo, ou taxa de distribuição agora, né, de fundo de investimento. A minha remuneração também pode ser por meio de corretagens, a minha remuneração pode ser por meio de spread que eu ganho na compra. Sem valores, sem valores. O explicar como funciona essa remuneração do distribuidor. Isso foi na época, né, das discussões, foi um avanço que até era difícil a gente conseguir pegar todas as formas de remuneração e a gente conseguiu trazer isso para a população. A gente olha assim e diz, mas não é só isso, mas o pessoal não vê como era 20 anos atrás. 20 anos atrás, é difícil. E nessa discussão a gente tinha alguns passos, né, para chegar até a remuneração efetiva, o valor, né, como a gente ia informar esse valor por meio de autorregulação. Mas em função aí de acontecimentos de mercados ou até mesmo da agenda do regulador, eles falaram, olha, a gente vai colocar uma regra já trazendo essa transparência da remuneração como um todo. Aí veio o 109. Aí, portanto, trata de transparência da remuneração na distribuição barra intermediação. Você vai explicar esse negócio ainda. O que a gente fala barra intermediação, porque, na verdade, a 179 ela foi uma alteradora, uma regra que alterou a 35, que é a intermediação de valores imobiliários em mercados regulamentados. Mas é da corretora que faz, né? Da corretora, isso.
Mas a 35 também ela trata de distribuição, alguns momentos da regra, fala um pouquinho de distribuição de fundos, fala um pouquinho de alguns produtos específicos ali. E acabou, então, ela mistura um pouco intermediação com oferta não, né? Distribuição de produtos. Ela não fala oferta porque já entra naquele mundo de 400, estruturação de oferta, não é isso. É a ponta distribuindo, né? Dentro de uma oferta tem um distribuidor também. Sim. Que está oferecendo. Alguém tem que comprar a compra do distribuidor. Isso. E é essa atividade de distribuição e também que muitas vezes se confunde um pouco com a intermediação, essa que é o foco da 179, tá? Apesar de ficar claro para a gente, intermediação é quando você intermedia, distribuição é quando você deixa lá a distribuição e tudo mais. Você bota aí na prateleirinha e diz, tem tudo isso aqui para vender, o emissor está ali, ó. Na regra não existe muito essa segregação, não existe uma regra de intermediação e uma regra de distribuição. Fica tudo meio que dentro ali da 35, tem a regra de suitability, também que fala um pouco de distribuição, mas não existe uma regra específica, esse é distribuidor e esse é intermediário, vamos dizer assim. A gente pode dizer aqui, para efeito aqui do investidor, que a gente estava falando assim, ele está comprando de alguém. Está comprando de alguém. Distribuindo, está vendendo para ele alguma coisa. Ele colocou em tela lá, mostrou para o cliente que tem esse produto, mesmo que seja um secundário, mesmo que seja um primário, ou que seja um fundo, que seja uma ação, por exemplo, você está distribuindo, está oferecendo aquele produto ou está intermediando aquele produto. E entra na 35. Tá? E aí a transparência. Aí vem a transparência. A transparência mudou a 35 e incluiu um capítulo de transparência da remuneração desses participantes da 35. E aí o que acontece? Ela avançou, ela buscou, né, muito da nossa autorregulação. Então tem um capítulo lá que fala da forma de remuneração, que é uma informação que tem que estar dentro do site da instituição. Então ela copiou praticamente o que a gente tinha na autorregulação. Que é aquela parte que você falou. Isso, que é aquela coisa como? Me remunera é dessa maneira assim. Lembra um pouco a regulamentação americana, Reg BI, onde você tem lá, que na Reg BI você tem um formulário no início da relação que você mostra como você se remunera. Aqui não, aqui a gente falou, olha, não vamos... E na nossa autorregulação a gente fez assim, e a CDM copiou assim, não vamos criar a obrigatoriedade de assinar um contrato, um termo, alguma coisa falando do que eu entendi como essa remuneração, porque senão vira uma burocracia. Então vamos deixar disponível no site, que tem lá as minhas informações de remuneração, de como eu me remunero. Aí a CDM usou a mesma linha, tudo bem. O que ela avançou com a regulação 179? Aí a informação, o avanço foi na informação da remuneração que o investidor está gerando com aquela operação, né? Ou a remuneração que o distribuidor, o intermediário, recebe por aquela operação que ele está realizando com a instituição. E aí esse é o grande avanço, né? E são dois momentos que você tem que dar essa informação. No momento do investimento, no momento que o cliente está fazendo a compra de um papel, ou a compra de um fundo, ou... E aí não é mais como. Uma ação, não é mais o como. Você vai ter que dar a informação, olha, esta operação ou este produto me remunera em tanto. Aí pode ser em percentual no momento do investimento. Então você fala, putz, esse fundo eu recebo 0,10 de distribuição de tudo que eu oferecer nesse fundo. Esse papel que eu estou vendendo aqui no secundário com você, eu recebi 5% de remuneração de spread desse papel. Depois eu explico o que seria esse spread, tá? A mesma coisa também você vai ter para uma oferta, mas a oferta, por exemplo, já existe dentro do documento da oferta a remuneração que é dada para o distribuidor. Então a gente conseguiu junto à CVM um entendimento que, olha, se eu fizer referência àquele capítulo específico da remuneração do distribuidor, está ok, eles deram o de acordo. Mas o cara vai ter que procurar documentos, tem um jeitinho já de ser mais rápido. Você tem que ir mais rápido, você tem que dar um link, fazer alguma coisa. Então o cara vai pegar, então vai ter que pegar o prospecto. Isso. É óbvio que isso depende muito do canal que você está fazendo aquele investimento, né? Se você estiver fazendo um canal, depois eu até explico um pouco isso, que a gente teve alguns entendimentos com a CVM, que a 179 ela gerava um problema com relação aos canais de distribuição e de oferta de produtos, porque o que acontece? Hoje você tem canal digital, aplicativo, legal, esse acho que é o mais fácil de você confirmar que o cliente recebeu aquela informação e disponibilizar aquela informação, né? Se você já colocou em tela
a possibilidade do cliente investir naquele produto Sim. no valor tal, consequentemente você já tem aquela informação e você consegue dar informação de quanto você está recebendo. Ok. Agora imagina o investimento numa agência, imagina o investimento por telefone, na mesa de Nossa. operações. Como é que você vai falar o quanto você está recebendo naquele momento que você está fechando aquelas operações? Era um problema. E isso a gente levou para a CVM. Assim que saiu a norma, a gente falou, mas como é que a gente aplica essa norma no momento do investimento, nos diversos canais que a gente tem aí, onde o cliente pode acessar? A princípio ele falou, tem que informar, tudo mais, mas ao longo das discussões com eles, a gente conseguiu chegar num acordo que, caso a instituição não tenha como informar no momento do investimento, ela pode sair com uma nota, como se fosse uma nota de negociação, dando o valor de quanto ela foi remunerada naquela operação, e essa nota tem que sair em 3 dias. Isso é uma alternativa para as instituições. Tá. Se ela conseguir dar a informação, criar um script no telefone, e o cliente e o gerente ou o cara da mesa conseguir informar aquele valor no momento do investimento que ele está recebendo, ok, sem problema nenhum. Se ela não conseguir fazer isso, aí ela pode ter essa nota depois de 3 dias. Mas se ele conseguir no telefone, só de curiosidade, ele tem que ter a gravação, aquelas coisas, né? Porque como é que qual é a evidência de que ele fez? Aí esse era o problema, essa é uma questão. Se for numa mesa, tem evidência. Se for um assessor de investimento, tem gravação. O assessor ele grava lá, não tem jeito, né? Tem a gravação. Agora, se é uma agência bancária, não necessariamente tem essa gravação. Ali que é o problema, ali que eu acho que a gente viu com o problema dele ter uma evidência de que informou o investidor, por isso que a gente deu essa possibilidade dessa nota de 3 dias. Acho que aí que é onde pegava as problemáticas, tá? E é interessante deixar claro que a gravação que existe na mesa, por outras questões, não é por causa da 179, quer dizer, né? São por outras questões. A do assessor também é por causa da regra do assessor, não por causa da 179. Então, o nosso receio era que, caso fosse obrigado qualquer canal ter essa informação no momento, você deveria criar algum tipo de vamos dizer assim, de verificação ou de gravação, etc., que geraria um custo para as instituições, ou a instituição ia chegar e falar, vou cortar esse canal. O cliente não vai acessar mais para esse canal por causa da regulamentação, Pior, só né? pode ser pelo canal digital, por exemplo, aí é muito pior. A CVM se sensibilizou com isso e falou, putz, olha, então vamos dar essa alternativa dessa nota. Não é obrigatório que a instituição faça, é só se a instituição não tiver como informar no momento, aí ela pode ter a alternativa de fazer isso. Tá. Isso é bem importante. Isso é no momento. Isso é no momento, um pedacinho, né? O momento do investimento você tem que dar essa informação. O objetivo disso, e aí a gente discutiu muito com o regulador sobre isso, mas o que essa informação vai agregar e tudo mais. O objetivo deles é que essa informação traga um pouco de discernimento para o investidor, saber, putz, esse produto remunera mais do que o outro que eu conversei com ele e, consequentemente, ele me oferece esse produto de uma forma mais efetiva. Ou numa recomendação que o assessor ou que o gerente for fazer, se for uma remuneração muito alta, eu já consigo ver, putz, isso aqui deve ter algum tipo de conflito. Não sei se o investidor vai conseguir ter esse entendimento. Né? Não tem assim, ó, o número é esse, o número de mercado é esse. Não tem isso, né? Ele teria que entrar em vários players e falar, putz, olha quanto está remunerando vários produtos. Hoje de manhã eu vou fazer cotação. Vou fazer cotação, isso. Que é difícil, né? A gente sabe que o investidor provavelmente não vai fazer isso, mas talvez o objetivo da CVM é trazer essa informação do investidor para casos muito fora da realidade, onde o ganho é muito grande, muito elevado, que aí pode transparecer para o investidor alguma coisa muito alta. Entendeu? Por exemplo, você receber uns 10, 15% de uma operação ali, aí putz, o investidor vai olhar e fala, vai estranhar, vai perguntar, mas como assim você está recebendo isso? Então, assim, dá para falar assim, grandes porque a gente tem o tema aqui é conflito de interesse, né? É um conflito. Mas o cara está vendendo o que o cliente precisa, quer, é o melhor para o cliente, ou está vendendo o que paga uma melhor comissão. Conflito esse que existe em qualquer operação de venda, não é só exclusivo de mercado financeiro, qualquer operação de venda tem isso, né? Mas o ponto aqui é realmente explicitar casos extremos onde só bate o olho e diz, pá, está estranho esse valor, está muito alto. Tá muito alto. Acredito que a CVM tenha mais esse objetivo.
eles comentam às vezes de comparação, mas acho que é muito difícil o investidor chegar nesse tipo de questão, tá? E de fato o objetivo deles é trazer a informação para aquele investidor se blindar caso tenha alguma coisa muito fora da curva, tá? Também não sei se ele vai conseguir ter esse discernimento que está fora ou não da curva, né? Isso a gente vai ver ao longo do tempo. Eu brinco na associação que é um 79, ela vai ser implementada agora em novembro, né? Só lembrando. E o primeiro prazo era? Primeiro prazo era final do ano passado, a gente conseguiu postergar até novembro. Praticamente um ano. Vejam que a coisa é complexa. A gente conseguiu lá com a CB mostrar que, olha, não tinha como. Mas foi bom esse um ano que a gente conseguiu discutir com o regulador o como vai ser essa implementação e tentou chegar em alguns acordos para viabilizar essa implementação da forma menos pesada aí, de implementação para o mercado, que é uma regra que é muito transversal, né, e pega muitos produtos e áreas distintas dentro de uma instituição. Mas voltando, aí o que essa regra traz? Então traz o momento do investimento, essa informação, e a posteriori do investimento você tem um extrato trimestral. O que é o extrato trimestral? São as informações das remunerações que você recebeu no último trimestre. Tá? Então, por exemplo, a instituição ela vai informar o quanto ela recebeu a partir das operações que ela realizou com você. Eu estou investindo no último trimestre. Isso. Tá. E aí, essas informações vão ser quebradas por categorias de produtos. Tá? Pelos produtos ali em geral. Você não precisa quebrar produto a produto. Então, se você tiver 5 fundos de investimento, você não vai quebrar cada fundo meio tanto. Então, eu não preciso ver. Esse fundo está... Ela é mais consolidada. Tá. O objetivo de ser consolidada é também, imagina alguém que faz operações diárias, alguma coisa, imagina, você vai ter um relatório gigantesco, né, e o custo também disso é alto. Então a ideia foi, vamos consolidar nesse extrato por categoria de produto, tá? E aí é interessante colocar aqui, não tem muito a ver com o que tem na carteira do investidor. Pode dizer que você comprou um papel e vendeu um papel e teve a remuneração e esse papel não está mais na carteira do investidor. Comprei num dia, vendi 2 dias depois. Vendi 2 dias depois, eu tenho que mostrar lá o quanto eu ganhei. Tá? E existe uma discussão grande sobre isso, principalmente na parte de estoque, né? Que o pessoal fala, putz, então, a norma ela entra agora em vigor em novembro, 1º de novembro. Tá? E aí a gente combinou com a CVM que o primeiro extrato seria não trimestral, mas os 2 últimos meses do ano. Tá? Então terá o mês de novembro e o mês de dezembro. Então o primeiro extrato o cliente vai receber em janeiro. Em janeiro. Com base em novembro. Em janeiro. Isso. Isso foi uma negociação com o regulador. A partir de período de novembro, ele tem que começar a acruar, fazer a composição dos valores que ele está recebendo para poder gerar o que está. Isso. Aí, por exemplo, então eu tenho que pegar as operações que eu fiz anteriores? Não, é o quanto você está recebendo a partir de novembro e de dezembro. Mas aí o que acontece? Existem remunerações e remunerações. Se você for pensar dentro de uma operação de renda fixa, então aquela carteira de renda fixa lá, se o cara não vender, manteve ela do jeito que está, não tem nenhuma remuneração para mim, porque eu já recebi na cabeça lá quando ele investiu antes do 1º de novembro. Comprei um mantemento de um isso. Agora em setembro, agora em outubro. Não vai entrar, não faz sentido, porque a remuneração só se você tiver uma remuneração posterior, que nessas estruturas geralmente é na entrada mesmo, você tem a remuneração para o distribuidor. O que acontece são para fundos, então suas posições de fundos de investimento, você manteve lá e todo mês você recebe uma remuneração, o distribuidor recebe uma remuneração por essas posições, ele tem que informar essa remuneração. Então, mesmo sendo um investimento realizado anterior à norma, o que vale é a remuneração que o distribuidor recebeu. Se ele recebeu em novembro e em dezembro, tem que informar o quanto ele recebeu. Tá? Então, não é a partir das operações que os clientes fizeram a partir de novembro e dezembro. Bom esclarecimento. Isso é importante falar, que o fato gerador é a remuneração que o distribuidor recebeu. Tá. E tem a ver também com remuneração na saída também. Então, se você tiver uma taxa em que
taxa de saída de um fundo, isso não existe mais, né? Mas se tivesse uma taxa de saída e o distribuidor recebesse alguma coisa, ele teria que informar o quanto ele recebeu também dessa taxa de saída. Isso é mais comum em papéis, né? Quando você sai de um papel no secundário, muitas vezes o próprio distribuidor é quem compra esse papel a um preço que tem um spread, alguma coisa. Esse é o ponto que eu vou explicar. Porque eu saí do papel hoje, por exemplo, comprei o papel dia 15 de novembro, estou saindo do papel. Isso. O cara vai recomprar por um preço que... provavelmente abaixo do preço de mercado com o spread. Aí esse spread que você tem que mostrar. Eu acho que isso é interessante, hein, Luiz? interessante. É importante mostrar o que é o spread, né? No começo das discussões, o pessoal falava, o spread é a diferença em que o intermediário comprou e vendeu o papel. Pode ser isso, a depender de como foi feita essa negociação. Mas o que você vai informar para o cliente? Porque no spread da compra e da venda do papel, você spreadou o vendedor aqui e o comprador aqui também. Então, o que a gente conversou com a CVM, o que a gente definiu com eles lá? O spread seria a diferença entre a operação que foi realizada com o Hudson versus a mesma operação que a instituição faz para desfazer aquela operação que ela fez com o Hudson. Então, vou dar uma operação. o preço de mercado, vamos dizer assim. Né? Quanto a corretora comprou uma debênture da Petrobras do Hudson, enquanto ela venderia essa debênture ou da Petrobras para o mercado em geral. Então, preço de mercado. Isso, mercado em geral. Sem ter o spread dela dessa venda. Então, essa isso é bom, hein? A discussão. E é uma informação relevante aí para o investidor. Isso, de fato, é uma informação que o investidor não tem hoje, né? E que ele vai começar a ter. Existe um monte de questões aí, como mencionei, isso é uma regra transversal e pega todo mundo. Então pega desde a corretora que está fazendo esse tipo de operação e tem mais uma relação de intermediação, até o banco que encarteirou aquelas debêntures e está vendendo agora no mercado, né? Tá. E vende com spread também essas operações. O que acontece? Tudo que o banco teve de ganho ou perda na operação dentro da carteira do banco é ignorado, isso está fora da regra, isso aqui é um risco que o banco tomou e tudo mais. O que o regulador quer que seja aberto é o preço do papel, a remuneração que foi ganha lá com o investidor, no spread que ele ganhou na ponta, ou seja, a diferença entre o preço real do papel, o preço da mercado do papel versus o preço que foi vendido por o cliente. Esse que é um spreadzinho que ele gostaria que ele obriga, né, que os intermediários e distribuidores informem. Tá? Óbvio que vão ter outras questões. E preço? Tem preço nos papéis? Como é que você precifica e tudo mais? Então, nessa linha, a gente, por meio de autorregulação, vai pedir que as instituições façam uma política de precificação desses papéis e tudo mais, assim como ocorre política de precificação de fundos, das carteiras dos fundos, vai ter que ter para esses papéis. Lembrando que a gente está falando só de valor imobiliário aqui nesse mundo, né? Isso é um ponto também curioso. É um ponto importante, que é só o valor imobiliário hoje, né? A gente sabe que existe aí discussões bem com o Banco Central, ou até mesmo com o mercado, para talvez a gente tenha que evoluir essa regra para outros. O Sustability foi isso, né? O Sustability começou só com o mercado de valor imobiliário e acabou espraiando para tudo, né? O Sustability foi nessa linha. A diferença que a gente teve com o Sustability foi que o Sustability veio primeiro pela autorregulação, né? A regra total do Sustability. E na autorregulação mesmo, o pessoal falou, vamos ampliar para tudo. Aí quando veio a regulação da CVM, a gente equilibrou para todos os ativos. Já estava ampliado, né? Mas a gente só ajustou a regra, mantendo que a CVM tinha colocado também para todos os ativos. Mas a gente lá atrás já tinha definido que o investidor tem que olhar ele como um todo. Não adianta a gente olhar um pedaço e outro pedaço, não fazer assim. Porque você vai receber um extrato lá na sua casa ou na internet, né? Vai ter lá, vai ter fundo, vai ter debênture, vai CRI, vai ter CRA, mas não tem LCI, não tem LCA. Isso. O que eu vejo da 179 nessa discussão, né? Provavelmente a gente vai evoluir para frente, talvez, para os outros ativos, né? Eu acredito que vamos evoluir para os outros ativos,
Mas a questão é, vamos primeiro implementar os valores imobiliários, Sim, ver como é razoável. que vai ser isso daí também, até mesmo o que faz sentido, o que não faz sentido. Acho que com a implementação a gente vai entendendo aí o que essa informação está trazendo mesmo para o investidor, como é que está sendo a recepção do investidor dessa informação, e aí para sim, quando a gente estiver mais seguro, aí avançaria para os outros produtos. Não, acho que faz sentido. Acho que é mais... Mas voltar aqui, é o extrato, vamos voltar lá para o nosso extrato. É um desafio, mas mas assim, nada é fácil. Não, Se não é. fosse Esse fácil, tema- já estaria pronto. Esse tema a gente está discutindo, acho que há uns 3, 4 anos ainda ali, mas fácil. Nada é fácil, nada é fácil, viu? Nada é fácil. Mas aí o extrato vai ser por categoria de produto e ele vai dizer, por exemplo, no trimestre, agora em janeiro vai ser para 2 meses, quanto ele recebeu em grana, em percentual, como é que vai calcular isso? Diferente da informação do momento de investimento, que você pode colocar o percentual, ou que você coloca o percentual, né, que vai ser praticamente todos vão adotar, no extrato tem que ser o valor efetivo que você ganhou, dinheiro. Tá. Então, ou seja, esse valor em dinheiro vai estar de acordo com a posição do cliente. Então, eu ganhei 100 nessa operação, eu ganhei 20, vai ter que ter o valor mesmo. Agora, vai ter para o cliente alguma dimensão, assim, alguma medida de dimensão, assim, se ganhou tanto em tanto de operação, para ele mais ou menos ver assim, ou é só o valor? Na regra, obriga que tenha um valor. Mas se a instituição quiser falar, putz, o valor é muito... Porque eu ganhei... De quanto? Eu ganhei 20. Pô, De quanto? 200 reais para 2 mil ou 2 milhões? De quanto? Então, as instituições podem incluir o percentual, o quanto foi o percentual de remuneração a partir das operações que foram realizadas. Então, assim, no mínimo tem que ter um valor, tá? Que é a obrigação da regra. Se você quiser incluir outros pontos, você pode incluir. Pode ser que a instituição inclua também a posição nesse extrato, né? Sai o extrato trimestral e as posições do cliente. Isso vai depender de como a instituição queira fazer também. Tá. Mas a informação obrigatória é você ter o valor todo mundo. Um ponto, eu sempre fico nessas discussões, a gente sempre ouve, é o seguinte, tá bom, eu sou uma plataforma, tenho um produto aqui do banco emissor XPTO, da empresa XPTO, distribuo, aí tenho plataforma, o assessor, cada um ganha tanto. Agora, se o próprio banco é o emissor e tal, como é que fica? Eu, particularmente, te falar a verdade, eu não sei, eu não saberia como fazer. No começo, quando entrou essa regra, já começou, né? Para quem ela se aplica? Né? Aí entender, vai para todo mundo, é para plataforma, né? Que tem distribuição de terceiros, é para banco, é para todo mundo. A gente conseguiu chegar, né, no entendimento junto para todos, né, os participantes do mercado que façam intermediação ou distribuição de produtos. Um bancão que tem tudo, do bancão, a corretora, a distribuidora, então entra todo mundo. E aí um dos pontos que surgiu foi essa questão, peraí, então como é que eu segrego? Eu sou emissor, eu estruturei aquele produto, emiti aquele produto, como é que eu vou segregar a minha remuneração dessa parte aqui de distribuição, que eu não tenho, isso é gerencial dentro do banco. Né? Isso é uma coisa gerencial, essas transferências são entre áreas. Né? Eu não preciso pagar de fato, eu não preciso emitir uma nota fiscal. Né? Como é que vocês vão olhar isso, se é certo ou errado e tudo mais? Esse foi um grande desafio, até mesmo dentro das conversas com o CVM, porque o CVM claramente falou, olha, vocês não podem ter uma diferenciação, vocês deveriam ser justos, né? Porque senão um produto distribuído por terceiro ia mostrar o efetivo e o outro ia falar que é zero, né? Então, existe sempre... Tá vendo? É muito melhor comprar quando... Compre comigo que o seu custo é zero aqui na distribuição e tudo mais. A depender do produto, é só essa informação que vai ter, né? Sim. Se você for falar num COI, por exemplo, você não tem taxa do COI, né? Vai ter lá, olha, o distribuidor ganhou tanto, e do outro lado, o distribuidor aqui ganhou zero. Então, você não tem muita essa informação. Então, isso poderia gerar um problema com os investidores. Então, como é que a gente trabalhou nisso daí? Por meio de autorregulação, até no código de negociação, que é o código das assessorarias, né, do pessoal que atua na negociação, a gente acabou fechando com eles uma regra onde eles devem definir, né, a política de remuneração das suas forças de venda, geral, né, vai ser geral, do produto mesmo, né, que vai ter o que é estruturação, o que é incentivo ou distribuição de
de Mas o resultado extrato para é a só força de distribuição, vendas. né? O extrato é só Isso, distribuição. isso. Então, você está Isso. quebrando aqui. Essa política vai quebrar essas informações, então Tá tem que bom. ter itens mínimos que Ah, devem conter na isso política. por autorregulação. Por autorregulação. Aí vai ter essa política interna da instituição, onde ela não vai mostrar essa política para o investidor. Não faz sentido mostrar isso. Mas os parâmetros mínimos, digamos, que todo mundo tem que seguir, vão estar na autorregulação. Tá. O que deve ter nessa política, o que deve segregar nessa política. Então vai estar tudo lá dentro da regra de autorregulação. E aí as instituições vão escrever essa política e a partir dessa política elas vão fazer a segregação das taxas efetivas e informar o investidor só o que foi remuneração para a ponta, remuneração, incentivo, que seja para a ponta de distribuição, que é o objetivo da CVM. Deixar bem claro, não quero estruturação, estou fora do que vocês estão ganhando na tesouraria, a minha questão não é essa. Minha questão o que é? É quanto está a remuneração ou o incentivo que gera o conflito para a ponta. É mais isso. uma vez, o conflito de interesse. O conflito de interesse. Então, nesse sentido, a gente vai criar essa política para que as instituições formalizem para a Ambima essa política e quando a gente for fazer uma supervisão, olhar e falar, putz, olha, é 0,10 aqui que é a remuneração da distribuição. Então, deixa eu ver aqui se você está cumprindo a sua política, como é que a sua política está adequado, esse 0,10 aí, com como é que chama? A política que você escreveu. Tá. O que acontece, tá? A CVM também deixou claro que se você tiver uma oferta de um mesmo papel, você Tá. emissor distribui esse papel e você está contratando um terceiro para distribuir esse papel, o mesmo papel, Tá bom. o ideal é que a instituição use o valor do distribuidor terceiro. O valor na ponta de distribuição. Se for menos aqui, não importa, usa o valor do distribuidor. Que no mínimo vai ser esse valor, que é o valor que você pagaria para Então, distribuir. se eu sou o banco... Isso é um entendimento profissa, não está na regra, tá isso é bom. mais um entendimento de supervisão. Tá? Então, É provavelmente. de bom tom. É de bom tom que seja pau a pau aqui, não me venha falar Tá. que você pagou 50 basis points aqui você deu 0,5, Tá. entendeu? Se o banco Caneta resolver distribuir próprio por terceiro, em geral, o bom tom é que Você colocou 50 aqui, você colocou 5. Não, putz, tá algo estranho aí. Você pagou tanto para esse cara, para sua força de venda você não paga nada, então, ou paga zero, sei lá. Então, o ponto deles é isso. Então, usa de bom tom, usa aqui. Pode ter diferença? Na regra não existe nenhuma restrição a isso. Pode ter diferença, mas aí o que acontece? Provavelmente o regulador vai te questionar, vai perguntar, e aí você tem que ter uma política muito bem definida e mostrar isso com evidências para o regulador, que olha, aqui eu paguei menos mesmo. Tá. Entendeu? Então acho que é essa coisa. Quando a gente fala dos entendimentos com a CVM, são entendimentos com a área de supervisão, né? Mais ou menos o que ele quer, o que ele vai olhar, o que ele entende de qual seria o melhor cumprimento daquela regra, tá? Uma orientação em relação ao que ele vai supervisionar, né? Eu vou olhar isso, que isso também é importante, então, por favor. Isso. E essas políticas, e aí o que a gente entende aqui para a Ambima? Quando a gente implementar a autorregulação do 79, provavelmente ao longo do tempo, ao longo da implementação, a implementação vai ser muito rápida, né? Mas ao longo da entrada em vigor da regra, a gente vai entendendo, vai vendo como é que as instituições estão se colocando, tudo para aí sim a gente tomar possíveis ajustes ou decisões aí de ajuste na autorregulação ou até mesmo na regulação com o regulador se for necessário. Né? É natural, né? Pelo menos até onde eu me lembro, né? Sempre que surge uma regra mais assim, mais robusta, uma regra mais impactante no mercado, tem um período de adaptação, de educativo, né? Pedagógico, onde você diz pro cara, amigão, não era bem assim que a gente estava esperando, então, pensa bem, faz de novo, vai. É isso, a gente vai ver muito como é que vai andar, tá? Aí então a gente já passou pela intermediação. Tá. Eu tenho uma perguntinha aqui para fazer. Pode fazer. Posso fazer? 175 e 179. Por que eu te faço a pergunta? Tem até hoje acho que ainda tem né? Ainda tem ruído não no sentido de coisa ruim, ruído no sentido de entendimentos ainda não alinhados, né? Sobre a taxa máxima de distribuição. Sim. E a gente falando no 79 sobre distribuição também.
E aí você falou que na cabeça, na entrada, né, você tem que dar transparência do quanto está sendo cobrado de distribuição. Mas também aqui no regulamento do fundo, lá do regulamento não mais, né, lá no anexo, nós temos que saber. E aí, como é que está? Essas coisas estão se falando, ou são coisas... Então sim. O que acontece, né? Na 175 teve essa possibilidade da taxa máxima. Mas só que na 179 nós conversamos com o Irlanda e falamos, me diga a taxa efetiva, eu não quero taxa máxima. X, já estou mexendo. Já é diferente. Por que isso? Né? Aí vamos olhar a cabeça do regulador, né? Porque ele pensa assim, você me vem com uma taxa máxima, coloca a taxa máxima para todos os seus produtos, distribuição própria, vamos dizer assim. A taxa máxima é 0,50 lá, e para todos os produtos você coloca isso, e não tem diferenciação. E na verdade a efetiva tem diferenciação, tem incentivos diferentes. Óbvio que você pode colocar uma máxima lá em cima, tal, que é ruim para o investidor, tal, não faz muito sentido. Mas o entendimento dele é que se fizer isso, você não vai ter a diferenciação e o cliente não vai entender. Aí se todo mundo colocar, fica mais ou menos igual também, né? Também. Então o que acontece? Eles colocaram para o 179 a efetiva. O que acontece com o 175? Também teve uma mudança no 175, um entendimento junto ao mercado com o 175 e junto à CVM, da possibilidade de consolidar as taxas novamente no 175. Imagina, quando o cara vai investir, tem uma consolidação. Explica. Porque assim, pela regra da 175, você tinha que ter uma taxa para cada prestador de serviço. Uma para o distribuidor, gestor e administrador. Esses três deviam estar divididos no regulamento do fundo, por exemplo. Isso não. Isso. Nas primeiras versões era exatamente isso. Mas qual o problema disso? Se você fizer isso, todos os acordos com distribuidores teriam que ter uma subclasse específica. Porque você não consegue oscilar a taxa. Então, e a taxa, você definiu a taxa, fechou. E vamos lá, mesmo tendo a taxa máxima de distribuição, como é que funciona o mercado? Eu pago menos para o distribuidor, volta para o gestor a taxa. Né? Então você divide. Né? Então, se o esforço dele for menor do que o previsto. Isso. Não, e dá um exemplo. Para o distribuidor A eu pago, o fundo é 1%. Para o distribuidor A eu pago 0,20. Então fica 0,80 para o gestor. 0,70 para o gestor e 0,10 para o administrador. Tá. Legal. Agora tem um distribuidor que cobra mais. Então ele vai cobrar 0,50. Tá bom, então fica 0,40 para o gestor e 0,10 para o administrador. Numa mesma subclasse, você não consegue fazer essas diferenciações, você não vai ter isso. Né? Se o gestor, se o distribuidor, mesmo sendo uma taxa máxima de 0,50, se o distribuidor pede 0,20, né, ele negocia, conseguir 0,20. Para quem vai essa taxa? Não vai para o gestor, porque o gestor, no máximo, quer 0,50 máxima, então significa que ele vai colocar aqui, for 0,40, né? Vai ter que colocar 0,40, ele não vai poder majorar a taxa dele para 0,70, então vai ficar 0,30, não vai cobrar 0,30 desses investidores, então vai ter uma diferenciação entre investidores a depender do distribuidor que vai entrar. Para não ocorrer isso, para cada acordo ia ser criado uma subclasse. Né? Então ia ter uma proliferação de subclasses. Imagina um gestor que é distribuído por 10 distribuidores e teria que ter 10 subclasses só por causa dos acordos de distribuição. Ou pior, né? Você pode ter para cada distribuidor ou para cada segmento de distribuidor um acordo. Isso pode aumentar absurdamente. Ou até mesmo ao longo do tempo mudar, né, essa taxa, né, de distribuição, e aí você tem que criar uma nova subclasse. Então assim, com o mesmo distribuidor. Então, no fim, a gente conseguiu um acordo com a CVM e falar, olha, não precisa estar no regulamento essas taxas quebradas. Consolida essas taxas do regulamento. Distribuidor, administrador e gestor. Consolida elas e eu dou total transparência dessas taxas para o cliente. Qual que é a sua questão? É transparência? Então eu dou a transparência do que está sendo efetivamente praticado para cada distribuidor. Em vez de eu colocar no regulamento, eu consolido e aí eu faço as negociações com cada distribuidor da forma que eu achar melhor e dou transparência dessas negociações. Você me aceitou, então o que a gente está trazendo por meio da autorregulação também? É você ter um formulário,
não é formulário, eu esqueci o nome que eles deram. É como se fosse um formulário, um documento né, disponibilizado ali para os clientes no site do gestor com todos os acordos de distribuição, gestão e administração dos fundos. Então vai estar tudo segregadinho ali para cada distribuidor que ele tiver. É isso que eu ia te perguntar. Talvez até para cada fundo, ele tenha distribuidor para fundo. O mesmo Sim. distribuidor para distribuir 2 fundos. Isso, para cada fundo e para cada distribuidor. Mas aí quando você fala, vai estar indo. Fundo tal, distribuidor ganha tanto, nesse fundo tal, ou na anexo, na subclasse tal. Na subclasse tal tem uns 5 distribuidores. Ó, tá aqui o acordo de todos eles. Tá. É isso, vai vir essa. E aí um percentual, do jeito que for, vai ser percentual que for. A regra isso daí não é obrigatório que as instituições façam isso. Elas podem ir para a linha de criar subclasses também. Tá? Então, por exemplo, se é uma distribuição interna, subclasse aqui para cada segmento, eu não preciso ter esse formulário preenchido do gestor lá, entendeu? Mas se eu distribuo de forma aberta para um monte de gente, em vez de eu criar 10, 15 subclasses, eu poderia fazer essa linha. Tá? Tem uma subclasse só, subclasse por 10 gestores, 10 distribuidores, distribuidor, um acordo é esse, distribuidores é isso, então, aí vem lá o projeto, tantos por cento sobre, se tiver aquele escadinha, bota também a escadinha de tanto, isso aí. Bota tudo. Assim, foi uma forma da gente dar transparência. O investidor vai olhar, talvez não sei se ele entra no site do gestor para ficar olhando, mas a gente atende a questão da transparência. Por outro lado, isso linka com o 79, que vai dar aquela taxa lá que está definida, você tem que informar para o investidor. Mas ali é a máxima, né? Não é efetiva, né? É efetiva, vai ser a taxa efetiva, porque você não precisa ter mais máxima, né? Que você vai ter cada acordo ali, então você já tem um acordinho de cada um. A taxa é essa, tem escadinha, a escadinha é essa, e você informa para o investidor essa escadinha também, não 79, tá? Você não precisa colocar, você pode informar a escadinha ou a taxa que está acontecendo naquele momento, tá? Isso vai depender sistemicamente de como a instituição está, né? Porque existe uma Pode dificuldade. ser, né? Nesse tamanho de PL é tanto até. É difícil colocar isso. Imagina se vincular isso ao como é que chama? Você ligar o sistema, né? Você tem PL tanto, o distribuidor tal está com PL de tanto. Tem um layout na 179 nesse sentido, que ela fala, se você não conseguir o valor, você pode estimar esse valor no momento do investimento. Entendeu? Aí você estima lá, você pode colocar uma linha nesse sentido, mas também sistemicamente é difícil. Estou entendendo que sistema aqui é. Luiz Henrique, eu dei uma olhadinha ali agora, nosso tempinho está ali esgotado, sabia? Você tem muito assunto. Tem muito assunto, eu falo demais. Não, você fala demais, não, você tem assunto demais, é diferente, você tem assunto demais. Então, assim, acabou tendo esse link, então, entre um 75 e um 79. 75 e 79 estão linkadas, e uma ajuda a outra também. Então, por exemplo, dentro das discussões da CVM, o pessoal falou, olha, não se preocupa com a transparência, já tem o 79 que vai dar transparência também, então meio que traz uma segurança para o regulador nas discussões. Tá? Então ajudou. Já que a gente tem que dizer, você não pode ir embora sem responder, olha, a audiência pública do novo código, quando entra, por quanto tempo, e assim, o que são os top 3 que as pessoas têm que ficar olhando? A audiência pública está para sair esses dias, tá? Entre hoje e amanhã, então provavelmente... O programa vai ao ar semana que vem, então já vai estar em audiência, provavelmente ela já vai estar em audiência. O que vocês têm que olhar? O que ela traz aí de novidade? Padronizar um pouco essas informações, né? Então, a gente falou aqui. A informação, padronizar o que é aquele como é que chama? A nota, né, que a gente colocou como alternativa, as informações que está naquela nota, então a gente cria isso também na autorregulação, olhando o distribuidor. O que mais que tem? O extrato também, uma padronização, uma sugestão de padronização do extrato. O mínimo é isso? O mínimo, a gente traz uma sugestão, né, com padronização. Acho que a gente nem traz, tem o obrigatório da norma, mas a gente padroniza um pouquinho mais, mas não é obrigatório para a instituição. É só para tentar alinhar o mercado, aí, ver, até dar uma sugestão para o mercado aí na implementação. Tá? Isso na parte de distribuição. Na parte de negociação, que é o código de negociação, também vai sair audiência em conjunto, tá? Porque é o mesmo tema. Aí saem as políticas, né? A política de remuneração, de segregação, né, das remunerações que você vai ter para emissão própria,
para a carteira, tá bom. para ativos que entram na carteira própria e são vendidos no mercado secundário. Também tem uma questão de derivativo de balcão, que foi uma discussão que a gente teve, é uma questão menor, né, que eu acho que o público é menor, mas que tem um impacto grande nas tesourarias, que é com relação ao derivativo de balcão, que você também, por ser derivativo, você tem que informar quanto você está ganhando nessa operação. Sim. Só que aí a gente conseguiu chegar no acordo com o CVM que, dependendo da operação, um é contraparte do outro. Então você está fazendo um hedge, uma operação onde você tem um risco de crédito do cliente. Então acaba sendo uma coisa muito negociável. Você não está distribuindo, você não está oferecendo aquele produto de forma ampla e tem uma remuneração do intermediário. Na verdade, você está tendo uma negociação entre as duas partes, e essas duas partes têm ganhos e perdas. Então, você pode até ter perda, dependendo do risco de crédito ali. Isso eu estou falando de operações derivativas muito tailor-made para corporate, para PJ, em sua maioria. Então, esse mundo a gente conseguiu, de alguma forma, com a CVM, entender. Vou ter que ler isso. É interessante, que o entendimento é que se não for distribuído, se não for ofertado, se for uma coisa muito tailor-made, você pode excluir da norma ali esses ativos, tá? Ou colocar zero a sua remuneração, na verdade, colocar zero a sua remuneração. Tá? É isso. Rapaz, são muitas coisas. Falei demais aqui, porque a gente quer passar tudo, né? Mas a gente vai ter um mês de audiência aí, pessoal. Olhem a norma, olhem o que a gente está propondo, vejam o que vocês têm. A gente lá na Ambima também está à disposição do mercado para tirar dúvidas, tudo. Ultimamente a gente tem feito diversas conversas bilaterais para tirar dúvidas de fatos de implementação, porque é uma regra muito ampla e que acaba impactando todo o mercado em um espaço curto de tempo aí. Não, o impacto é grande. Bem, Luiz, infelizmente temos que acabar. Meu caro, super obrigado, adorei a conversa, super elucidativa mesmo. Você é didático, você vai ser professor. Você dia talvez, né? Mas obrigado. Gente, obrigado, mais um episódio de Investimento Aberto, aqui o primeiro da nossa nova temporada. Saúde para todos, tchau, tchau. Tchau, obrigado.